O macarrão instantâneo é um dos alimentos mais consumidos do planeta. Ele atravessa culturas, classes sociais e continentes. Está presente em dormitórios de estudantes, cozinhas familiares, bases militares, viagens longas e até em situações de emergência humanitária. Basta abrir o pacote, adicionar água quente e esperar alguns minutos. Simples, rápido, funcional. Mas o que quase ninguém percebe é que esse pequeno bloco de massa é o resultado de uma das linhas de produção mais eficientes e precisas já criadas pela indústria alimentícia. Um processo pensado para funcionar sem falhas, 24 horas por dia, produzindo milhões de unidades idênticas, com o mesmo peso, a mesma textura e o mesmo tempo de preparo. A história do macarrão instantâneo começa no Japão, no período pós-Segunda Guerra Mundial. A escassez de alimentos era real e a população precisava de algo barato, nutritivo e fácil de preparar. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de um alimento que pudesse ser armazenado por meses, preparado em minutos e consumido por qualquer pessoa em qualquer lugar. Décadas depois, essa invenção se tornaria um fenômeno global. Hoje, o consumo anual ultrapassa 100 bilhões de porções, produzidas em fábricas espalhadas pelo mundo inteiro. Algumas dessas fábricas conseguem produzir centenas de milhares de pacotes por dia, operando com precisão quase cirúrgica. Mas como isso é possível? Como algo aparentemente tão simples exige tanta engenharia? Para entender isso, precisamos seguir o caminho do macarrão desde a origem da matéria-prima até o momento em que o pacote é fechado e enviado para o supermercado. E tudo começa muito antes da fábrica existir. A jornada do macarrão instantâneo começa nos campos de trigo. Não é qualquer trigo. As indústrias selecionam variedades específicas, com níveis controlados de proteína e qualidade do glúten. Esses fatores determinam se a massa será elástica o suficiente para resistir ao processo industrial sem quebrar. Após a colheita, o trigo passa por uma limpeza rigorosa. Pedras, poeira, sementes indesejadas e impurezas são removidas. Em seguida, os grãos seguem para moinhos industriais, onde são moídos em várias etapas. O objetivo não é apenas produzir farinha, mas criar uma farinha padronizada, previsível e estável. Essa farinha é então transportada para as fábricas de macarrão instantâneo. Ao chegar, ela passa por testes laboratoriais. Umidade, granulometria e comportamento da massa são analisados antes de seguir para a produção. Dentro da fábrica, enormes misturadores industriais entram em ação. Toneladas de farinha são combinadas com água purificada, sal e aditivos cuidadosamente calculados. Tudo é automatizado. Sensores monitoram a temperatura, a consistência e o tempo exato de mistura. Em poucos minutos, a farinha seca se transforma em uma massa uniforme e elástica. Essa massa segue por esteiras até uma sequência de rolos de compressão. Esses cilindros gigantes achatam a massa repetidas vezes. Cada passagem ajusta a espessura com precisão milimétrica. Esse processo garante que o macarrão tenha resistência suficiente para não se desfazer durante o transporte e o preparo. Após atingir a espessura ideal, a massa passa por lâminas cortantes, que a transformam em fios longos e contínuos. Nesse ponto, tudo acontece sem interrupção. A produção não para. A massa nunca toca mãos humanas. Em seguida, ocorre uma etapa que parece simples, mas é essencial: a ondulação. Máquinas moldam os fios de macarrão em pequenas ondas. Isso não é apenas estética. As ondulações aumentam a área de contato com a água quente, permitindo que o macarrão cozinhe rapidamente e de forma uniforme. Logo depois, os fios ondulados são cortados e moldados em blocos compactos. Cada bloco precisa ter exatamente o mesmo peso. Balanças de alta precisão verificam isso em tempo real. Qualquer unidade fora do padrão é automaticamente descartada. Agora vem uma etapa mais crítica de todo o processo: o pré-cozimento. Os blocos entram em túneis de vapor superaquecido. Ali, o macarrão é parcialmente cozido por um tempo cuidadosamente calculado. Esse passo ativa o amido da massa e programa o macarrão para cozinhar rapidamente mais tarde, quando o consumidor adicionar água quente. Depois do vapor, o macarrão precisa perder quase toda a umidade. Existem dois métodos principais. O mais tradicional é a fritura rápida em óleo quente. Os blocos passam por tanques de óleo por poucos segundos. Isso remove a água quase instantaneamente e cria a textura porosa característica do macarrão instantâneo.
Algumas fábricas modernas utilizam secagem por ar quente, evitando o uso de óleo. O objetivo, porém, é o mesmo: reduzir a umidade a níveis extremamente baixos, garantindo longa validade e estabilidade. Enquanto o macarrão seca, outra parte da fábrica trabalha silenciosamente nos temperos. Essa etapa é tão importante quanto a massa. Sal, especiarias, aromas, realçadores de sabor e ingredientes desidratados são misturados em ambientes controlados. Cada receita é um segredo industrial. Máquinas de alta precisão enchem milhares de sachês por hora. Cada um contém a quantidade exata de tempero necessária para equilibrar sabor e custo. Sensores verificam peso e selagem, garantindo que nenhum pacote saia incompleto. Finalmente, tudo converge para a linha de embalagem. O bloco de macarrão seco, o sachê de tempero e, em alguns casos, óleo ou vegetais desidratados se encontram. Máquinas selam os pacotes em alta velocidade. Alguns sistemas conseguem embalar dezenas de milhares de unidades por hora. Antes de seguir para o transporte, os pacotes passam por inspeções finais, verificação de selagem, peso, integridade e aparência. Só então são colocados em caixas e enviados para centros de distribuição. Em questão de horas, toneladas de trigo se transformam em milhões de remeições prontas para cruzar o mundo. O macarrão instantâneo é um exemplo perfeito de como a indústria moderna transforma a simplicidade em eficiência extrema. Cada detalhe do processo foi pensado para economizar tempo, reduzir custos e manter um padrão rigoroso de qualidade. Da próxima vez que você abrir um pacote e adicionar água quente, estará finalizando em casa um processo que começou nos campos de trigo, passou por moinhos, máquinas gigantes, sensores, vapor, óleo, secagem e embalagens automatizadas. Em apenas 3 minutos, você ativa o resultado de uma das cadeias produtivas mais otimizadas do planeta. E agora que você sabe como o macarrão instantâneo é produzido na indústria, fica claro que aquele pequeno bloco de massa carrega muito mais do que sabor. Ele carrega engenharia, ciência e uma indústria inteira trabalhando para caber dentro de um simples pacote.